Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bastidores do Fitness. Eu sou o Adriano e é sempre um grande prazer conversar com vocês e trazer novidades da nossa área. Bom, pessoal, antes da gente começar, não esqueçam de ir lá seguir a gente no Instagram, @Bastidores do Fitness, acompanhar aí as fotos dos nossos convidados e todos os nossos temas e todos os nossos episódios, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Deixa eu apresentar meus amigos, dar um olá pra eles. Fala, Rafinha, tudo bem? Fala, Adri. Olá, amigos. Fala, Ruizinho. Fala, Adriano, tudo bem? O pessoal tá roubando meu bordão aí, hein, cara? Que eu sempre falo olá, amigos. Fala, Luiz. Fala, meus amigos, como estão? Beleza. Bom, pessoal, seguinte. Hoje a gente trouxe um tema que cresce a cada dia, é um tema super tecnológico e que a nossa área dissipou muito, principalmente nesse momento de pandemia, mas ele já vem há um tempinho, que vai ser treinamentos online. Treinamentos, atividade física à distância. Será que funciona? Será que não funciona? Será que é uma boa alternativa ou não é? Bom, mas antes de a gente entrar no tema propriamente dito, Rui, o que você trouxe aí, cara? O que você acha? Existe bastante? Não existe? Caramba, Adriano, existe muito, cara. Muito mesmo. Assim, nas pesquisas que a gente fez, foi bem difícil de encontrar argumentos assim que falem sobre a situação atual, né? Mas o boom mesmo aí de aplicativos de treinamentos, ele foi no finalzinho de 2014 para o início de 2015, né? Então tinham aqueles aplicativos que eram com bonequinhos, demonstrando exercício, depois foi aperfeiçoando, chegando ao professor fazer o movimento, né? Com fotos, com vídeos. Hoje em dia tem até aplicativos que você tem assessoria do professor nele, né? Dentro disso aí, criaram-se algumas plataformas com os conceitos do treinamento HIIT, né? Que dão super certo aí, que estão em alta. Então, hoje em dia, o Luiz vai colocar alguns dados aí que ele já pesquisou, mas está muito em alta pós-pandemia, viu? O que você trouxe pra gente aí, Luiz? Bom, galera, reforçando o que já foi dito antes aí em alguns outros episódios, até o final de março, essas plataformas digitais voltadas para a vida saudável cresceram 226% de maneira não orgânica, ou seja, rolou até patrocínio para poder ter um aumento aí nessa utilização dessas plataformas, tá? Outro dado interessante é que a maior plataforma de streaming fitness ela é brasileira, é a maior da América Latina, beleza? A gente está falando de plataformas, a gente está falando de aplicativos, mas a gente não pode esquecer das redes sociais. As redes sociais elas ajudaram demais a dissipar, né, a nossa área, a dissipar a atividade física, a educação física e principalmente os professores. Tem muito professor que dá aula à distância utilizando as redes sociais. E para falar um pouquinho sobre isso, para a gente usar esse tema e bater um papo com pessoas que nós conhecemos, a gente trouxe uma professora queridíssima da gente, trabalha com a gente há bastante tempo, uma grande amiga nossa, além de ela dar aula aqui na academia, a gente dá aula em diversos lugares, e ela prescreve e monta treinamentos à distância. Professora Vanessa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vinda. Oi, Dri. Oi, pessoal. Gostaria muito de agradecer o convite, de estar aqui hoje, e é isso, vamos lá. Bom, vamos lá. Primeiro tema para a gente bater um papo, até para a gente conversar, né? Todos nós aqui já demos aulas ao vivo, aulas à distância, foi super difícil, né? Nesse período de pandemia, a gente teve que se adaptar com isso, né? Porque realmente foi complicado. Ruizinho, você se sentiu bem na primeira aula ao vivo? Foi fácil pra você? Tá louco, cara. Eu me tremi inteiro, quase chorei. Fiquei com vontade de ir no banheiro. Mas no fim tudo deu certo, né? A gente se transforma num personagem e só vai. É isso aí. E você, Luiz? Foi tranquilo? O primeiro dia que você teve que dar uma aula à distância, dar uma aula ao vivo, foi de boa? Foi tranquilo sim, a pressão que você colocou em cima de mim numa semana antes, mas tudo bem. Eu vou te desculpar dessa vez aí. Mas brincadeiras à parte, foi uma experiência bem bacana, algo novo, né? E a gente tem que se remodelar, né? Se reeducar cada vez mais. E acho que foi isso para muitos profissionais. Mas foi uma experiência legal, né? Hoje a gente fala com dificuldade daquele momento, mas
a gente viu o quanto foi importante e quanto a gente se adaptou com isso e que hoje é uma realidade. Van, a primeira vez que você deu uma aula ao vivo, a primeira vez que foi aula à distância foi difícil também, o que você achou? Eu achei bem complicado. Achei que seria mais fácil, porque muitos anos dando aula presencial, né? E achei que online seria simplesmente fazer como no presencial, mas na verdade não é. É muito diferente, a metodologia, a didática é outra. Mas aí quando a gente pensa em ajudar, né, o pessoal, os alunos, que principalmente nesse momento de pandemia não tinham opção, então mesmo ali com medo do jeito que eu tava, eu enfrentei. Fortaleceu a gente para fazer isso, né? Ô Van, rapidinho falando de você e falando da sua história aqui na Academia JIT com a gente, você trabalha aqui na JIT há quanto tempo? No geral, não só dando aula. No geral, acho que em torno de uns 16 anos. Quase 16 anos, é isso? Dando aula... 14 anos. Tem uma história grande. Tem um tempinho já. Tem uma história grande com a JIT, tem uma história grande com todos nós aqui. E com essa carinha de 16 anos, hein, Adriana? Eu ia comentar, com carinha. Bom, vamos falar sobre o primeiro tema e aí a gente já discute um pouquinho sobre isso. Que realmente ele é o que as pessoas perguntam, quem não é da área, ou quem quer ingressar em alguma atividade física. Treinamento online, esses treinos à distância, eles funcionam de verdade? Sim, na minha opinião, sim. Principalmente em casa, pela praticidade, né, pelo conforto de estar em casa, pelo tempo, né, também que você não tem que ir para outros lugares, fazendo em casa. Então isso te faz ficar também mais regular nos exercícios. Então eu acho que a praticidade oferece a regularidade e assim melhora a você conseguir os resultados e os seus objetivos. Rafa, você concorda? O que você acha? Eu concordo sim, tá? Acho que foi uma alternativa muito interessante para muitas pessoas. É claro que algumas pessoas não se adaptam, né? Precisam de estímulos diferentes, precisam estar num ambiente diferente de casa, né? A rotina ali da casa para algumas pessoas é difícil, mas assim, aquelas pessoas que se propuseram ali a fazer, que tiveram a disciplina de começar e tiveram uma orientação adequada, essas a gente vê que desistiram menos, tá? Que foram em frente e conseguiram persistir aí, conseguiram alcançar sim objetivos legais. Luiz, você treinou em casa, né, durante a pandemia, você costuma fazer treinamentos em casa, o que você acha? Para você é uma alternativa, dá resultado? Bom, André, para mim funcionou como se fosse uma terapia, né? Nesse período você fica trancado dentro de casa, às vezes os pensamentos não são tão bons e fazer o corpo funcionar também acaba auxiliando na mente, né? Então, para mim funcionou bem mais como uma terapia e também consegui alguns resultados positivos aí com relação à estética e até mesmo condicionamento físico. A gente sempre fala da parte fisiológica, né, de parte de resultado, mas resultado psicológico de quem estava em casa, trancado por 4, 5 meses, a atividade física realmente nos traz diversos benefícios em relação a isso, né, pessoal? Bom, vamos partir para o próximo tema. A Vanessa acabou tocando em alguns assuntos que eu achei bastante interessante para a gente comentar agora. Qual que é a principal diferença de estar em casa? Ô Van, qual que é o principal benefício? Você falou sobre você ter regularidade, né, de ser mais prático. Existe algum outro benefício, alguma diferença positiva de estar em casa? Sim, além de você economizar no tempo, né, que você iria para um outro lugar, também economiza dinheiro. E às vezes as pessoas têm que escolher, vou para aula, vou trabalhar ou vou para academia. Então não tem esse tempo que em casa consegue encaixar melhor no seu dia a dia. O que você acha? Teve mais algum benefício, alguma diferença que treinar em casa foi positivo? Cara, eu acho que é o seguinte, Adriana. As pessoas, elas iniciaram atividades em casa, né? Com o tempo ocioso, acho que muitas se motivaram a fazer alguma coisa, a movimentar o seu corpo, de alguma maneira, né? Então, acho que foi bem interessante isso aí. Rafa, o que você acha? Cara, eu achei bem legal, assim, consegui observar em alguns amigos, né? E mesmo em familiares, assim, né? Que pessoas que não tinham esse hábito aí, que não tinham na rotina ir pra academia,
e que de repente viram ali alguém treinando em casa, né, o marido, a esposa, acabaram pegando a rotina, treinando junto, né, mães que viram os filhos treinando, se desafiaram e fizeram alguma coisa. Então, de certa forma, você conseguiu atrair um público ali que não era de academias, não era de exercícios, né? Acho que também tem muito a ver com, talvez a Vanessa consiga falar até melhor que eu, com mais propriedade, mas tem muita gente que sente vergonha, né, dependendo da atividade que gosta de fazer, às vezes numa aula de dança não consegue acompanhar a turma, né? Então, você fazer dentro de casa, né, pessoal, acho que você se sente mais confortável, né? Você não tem uma referência mais avançada que você, ou aquele corpo que você acha o ideal, você se sente mais confortável e você pratica a atividade com mais prazer mesmo, né? Ô Van, o que você acha? Você já teve algum depoimento ou alguma aluna sua que faz aula à distância que disse isso, que treinar em casa se sente mais confortável e até por timidez? Sim, eu tenho vários depoimentos. Na verdade, as pessoas se sentem livres, né, em casa. Então ela pode fazer com a roupa que ela quiser, do jeito que ela quiser. Isso da vergonha que o Luiz falou realmente acontece. Então eu acho que quando ela se sente mais livre e sem vergonha, ela consegue fazer o exercício muito melhor do que ela faria se ela estivesse em outro lugar com vergonha e mais reprimida. Eu também concordo, também acho. Acho muito legal a gente falar sobre isso, porque realmente as atividades à distância, elas vieram como uma alternativa, né, para a atividade física, para o exercício. A gente costuma falar em momento de pandemia, mas não só, né, nessa situação. A gente sabe que uma rotina das pessoas são totalmente estressantes, rápidas. Às vezes, faça chuva ou faça sol, você está na sua casa, você arruma um espacinho para treinar e pode ser uma coisa bastante prazerosa para ela. Bom, a gente falou dos benefícios, né, mas e os empecilhos? E os riscos? Vou começar com você, Rafa. Treinar à distância, treinar em casa, esses treinamentos online, existe risco? Existe algum empecilho para isso? Para fazer essa atividade? Olha, Adri, foi o que a gente estava falando, né, desde o começo. Então, depende do indivíduo, né? Depende do objetivo que ele tem. E depende muito assim, de que tipo de exercício que ele foi procurar, né? Se aquilo está adequado para a condição física dele no momento. Né? Então é óbvio, assim, você pegar uma pessoa que é sedentária e começar de um HIIT muito pesado e tentar fazer algo com uma intensidade grande é bastante perigoso, né? Ainda mais assim, muitos dos aplicativos de HIIT são os vídeos, né? Ou são os GIFs, como o Rui disse, não tem ali vamos dizer assim, um filtro, né? Um filtro fino que é o professor, que vai dosar aquilo de uma forma melhor, né? Que vai adaptar aquele exercício, né, na medida certinha para o aluno, tá? Acho que é bastante nisso, assim, na complexidade do exercício, às vezes muito também do crossfit, esses exercícios livres que vai usar uma barra, um equipamento. Esse tipo de exercício exige técnica. A gente até falou no episódio do Célio, né, o quanto é importante o professor, a prescrição. Os exercícios livres muitas vezes são mais difíceis, né? Então a gente tem que acertar bem a complexidade e a intensidade dos exercícios ali para que fique numa carga adequada, que não haja riscos. Vanessa, você concorda? Você acha que existe alguns riscos, algum empecilho aí de treinar em casa? Concordo, principalmente porque a maioria dos exercícios é com o próprio peso corporal, né? É a máquina, que já é o nosso próprio peso. Então, tudo depende muito do profissional que está te ensinando. Se ele é qualificado, a metodologia dele, a didática dele ensinar. Porque de acordo com o que ele vai ensinando, você vai aprendendo e tem menos chances de ter riscos. Você falou sobre peso corporal, o Rafael falou sobre HIIT. Luiz, explica pra gente aí, o que é HIIT? Bom, André, seguinte, o termo HIIT, ele se diz por High Intense Interval Training, tá? Então, um treino intervalado de alta intensidade. É mais ou menos aquela brincadeira assim de fazer o coração ir pra lua e voltar. Geralmente é aplicado com alguns exercícios com muita intensidade, né? Alguns exercícios às vezes de fácil execução, mas num ritmo, né? numa cadência bem acelerada, né? Em alguns casos pode gerar algumas lesões aí, dependendo de como ele é passado aí para o aluno, de como é orientado pelo professor. E por isso que eu concordo muito com o que a Vanessa falou sobre o profissional, né? Porque o HIIT ele cresceu demais, o HIIT ele trouxe
essas atividades, essas aulas à distância, uma chance da pessoa ter 3 metros quadrados, um espaço ali na sala, no quarto, e executar, porque com o próprio peso do corpo ele já pode realizar diversos exercícios, né? O Luiz falou que os exercícios geralmente eles são de fácil execução, mas a intensidade é muito alta. Então, eu já quero entrar no próximo assunto e a gente conversar sobre isso. Profissionais qualificados dando aula. Pessoal, procurem uma academia que dá aula à distância, procure profissionais qualificados, registrados no Conselho de Educação Física, que dão aula à distância, com plataformas ou com redes sociais, porque eles montam e ministram as aulas já adaptado para isso, né? Porque é muito fácil você pegar um treinamento de um blogueiro, pegar um treinamento aí de um professor ou de alguém que simplesmente treina, né? Um atleta ou que faz atividade, e ele vai jogar a intensidade lá em cima, né? Como o princípio do HIIT é de alta intensidade, e a pessoa, além de não executar de uma forma correta, que está iniciando agora, vai jogar a intensidade lá no alto, e isso tem um risco extremamente alto dela estar sozinha fazendo isso. Rafa, você concorda? Totalmente, Edri. É assim, né? Os treinos, né? Quando a gente vai numa academia, numa boa academia, os treinos são individualizados, né? A gente tenta, claro, tem as aulas de ginástica ali que são coletivas, e o barato da aula de ginástica é ser coletivo, né? Faz parte ali do psicossocial. Mas os treinos, né, esse tipo de treino de intensidade, ele é individualizado, tem uma dose certa para cada pessoa. Então o que serve para você corre há quanto tempo? Muito tempo. Imagina assim, se eu pegar a sua planilha para fazer agora o seu treino de corrida, não tenho chance nenhuma, cara. Se eu ficar forçando o meu corpo para isso, talvez eu aguente um dia, 2, no terceiro, eu vou me estourar, vai estourar meu joelho, vai machucar meu quadril, alguma coisa vai se machucar, eu não aguento. Eu preciso passar por tudo isso, né, para chegar no seu nível ali de corrida. E o mesmo acontece com os exercícios. Então, às vezes a pessoa vê ali uma calistenia legal, uma pose bacana, tem aquela pose de bandeira, né, que os caras ficam, né, num espaldar. Você vai tentar fazer isso, você vai se machucar. Você tem que ter uma orientação legal. Então, tomem cuidado com os blogueiros. É bonito, é legal de ver. Pegue como as meninas falaram ali no nosso episódio também da influencer. Se influenciem com isso, né? Se motivem com isso, mas não necessariamente vocês precisam fazer na mesma dose os mesmos exercícios, né, que as pessoas estão fazendo. Rui, o que você acha? É importante ter um profissional qualificado para ministrar essas aulas? Com certeza, Adriano. Acho que o Rafa falou tudo aí, foi bem completo. O profissional faz toda a diferença, né? Eu até vi assim que tem professores dando aula de personal online via algum aplicativo, e ele consegue ver um vídeo ali, né? Ver o vídeo do aluno fazendo ao vivo, tal, vai corrigindo por vídeo. Então, tem que procurar um profissional que saiba o que está fazendo, que te corrija, que faça direitinho para que não te machuque, né? Cada um tem a sua intensidade. Vanessa, não é para puxar a sardinha pro pessoal da agora, tá? Mas o que você acha? É importante ter um profissional qualificado para dar aula à distância? O Rui falou dessas aulas personais, você também dá aula de personal à distância? Explica um pouquinho o que você acha. Isso, eu também dou aula de personal, e tem esse trabalho também que eu faço em grupo. É muito importante ter um profissional qualificado para isso, porque ele vai criando estratégias de como te oferecer essas aulas online, né? Porque ele não está ali com você, mas ele tem que arranjar uma forma de estar. Então ele vai criando essas estratégias, e uma coisa muito importante é o aluno sempre no limite. É sempre o limite dele. Ele não querer, como o Rafa falou, né, seguir a intensidade do outro. Então ele sempre tem que ir na dele. E aos poucos também o corpo vai, né, condicionando, vai reagindo a isso. Então aí ele vai conseguir melhorar. Tem muita diferença em dar aula personalizada à distância ou dar aula coletiva, ou você acha que tanto faz? Não, tem diferença. As aulas, eu como professora, né, as aulas coletivas, eu tenho que pensar em uma estratégia de dar para todo mundo ao mesmo tempo. E já no personal é um trabalho individualizado, né, para o aluno. Então dá. Apesar que eu crio estratégias também, mesmo com as aulas coletivas, de os alunos mandarem vídeos, eu vou fazendo correção. Então ambas podem dar resultado, mas cada uma de sua forma. Ô Rafa, o que você queria falar aí que você pediu o microfone? Não, cara, eu queria falar sobre o pessoal assim que resolve fazer exercício em casa, né, mas resolve comprar equipamento de montão às vezes. Gente,
poxa, desculpa, assim, a minha experiência pessoal e todo mundo que eu conheço é uma baita de uma furada. Porque, assim, de verdade, vocês têm que saber o trabalho que dá cuidar de uma esteira. A manutenção que dá uma esteira. Você tem que lubrificar aquilo, né, diariamente ou a cada 2 dias. Para você limpar uma esteira é trabalhoso. Cara, o motor de uma esteira dá bastante trabalho, dá problema, isso quebra. Tô falando aqui, a gente tem amigos que vendem equipamentos aqui, não quero, né? E eles mesmos, né? O Daniel, que é um grande amigo nosso aí, ele sempre fala, cara, compre equipamentos profissionais, equipamentos não... Evite essas linhas residenciais. Quebra polia, você tem que comprar cabo de aço, polias. É muito trabalhoso, a sujeira que tudo isso daí faz. Então, assim, o treinamento em casa, né? Eu sou super a favor, assim, do treinamento prescrito, professor, algo que seja mais livre. Mas cuidado com os equipamentos. Pense mesmo se você quer esse equipamento na sua casa pro resto da vida, né? Porque a experiência na minha casa é um cabide, as esteiras. Era isso que eu ia falar. Ia falar exatamente isso. Você vai na casa do Rafael, tem uma esteira lá paradinha, cabide. Bom, pessoal, eu acho que o mais legal dessa conversa e desse bate-papo foi a gente concluir a importância da nossa área, né? Se você vai treinar na academia, se você vai treinar no parque, se você vai treinar em casa, tanto faz. O importante é que você se movimente, é importante que você faça atividade física, é importante que você procure profissionais qualificados para fazer atividade física. Antigamente, você falaria de treinar em casa ou treinar por conta, o cara comprava uma esteira, né, Rafa? Comprava uma corda, o cara se virava o que tinha e fazia tudo errado, montava o treino da cabeça dele, fazia qualquer coisa. Hoje em dia não, hoje em dia, se você não se dá bem em academia, se você acha que uma opção para você treinar em casa, tá aqui, nós estamos dando opções para vocês, estamos falando exatamente isso. Aplicativos, plataformas, profissionais que usam as redes sociais para ministrarem aulas, mas o importante é vocês se mexerem, o importante é vocês se exercitarem. Procurem profissionais, procurem academias, procurem segmentos especializados nisso e, por favor, pratique a atividade física. Senão vamos cair naquele mesmo primeiro tema que a gente falou, que era sedentarismo. E quantas pessoas sedentárias nós temos no nosso país hoje, né? Rui, conclui aí qual é a sua opinião sobre a atividade física, a distância, será que a gente consegue treinar? Não, você acha uma boa opção? Qual a sua conclusão final? Adriano, acho que sim, acho que tem público para tudo aí, né? Em relação à atividade física, tanto numa academia, quanto numa atividade ao ar livre, quanto numa atividade online, né? Vocês citaram aí a timidez, acredito que tem muitas pessoas mesmo que têm a timidez de chegar na academia, então essa é uma opção sensacional. Você pode fazer da sua casa, só com um professor te olhando talvez por vídeo, ou você pegando uma orientação legal do profissional sem o vídeo, mas com imagens, para que você não erre, para que respeite o limite do seu corpo. Eu acredito que tem para todo mundo aí, acho que é muito legal. Luizinho, qual que é a sua conclusão final aí sobre o tema? Bom, minha conclusão é que as pessoas sim pratiquem atividade física, mas procurem orientação adequada. Então, o primeiro passo, você procura a atividade que você quer, procura a atividade que você gosta, vai na página desse professor, desse orientador, né, desse profissional, vê como é que está a página dele, pergunta para algum seguidor dele, para algum aluno dele como é que funciona as aulas, entre em contato com ele, conversa, vê se esse cara sabe o que ele está fazendo. Percebeu tudo isso daí? Vai com tudo, pratica atividade física, vai treinar dentro de casa e seja feliz. Rafa, qual é a sua conclusão final aí sobre o tema? Concordo com os amigos, tá? A atividade física é isso mesmo, é super democrático, tem para todos os gostos, né? O importante é você fazer algo ali que te deixe satisfeito, né? Que te faça feliz, né? Que te faça bem ali estar praticando. A gente falou bastante sobre HIIT, né? A gente falou sobre o peso do corpo, mas foi legal vocês citarem atividades prazerosas, né? E você pode fazer diversos tipos de atividades, não é, Vanessa? Por exemplo, você não dá só aula de HIIT, você dá aula de danças também, né? Aula de atividades que as pessoas acabam não gostando de fazer atividade física convencional, musculação, até o próprio HIIT, mas talvez uma dança, talvez um ritmo, talvez uma aula de zumba seja mais prazeroso para a pessoa, né? Van, qual que é a sua conclusão final sobre isso? Exatamente. O importante é a pessoa praticar o exercício sentindo prazer e não como uma obrigação. Então, para isso, ela pode realmente mudar o tipo de atividade. Então, tem aulas de dança, né, zumba, ou um HIIT, ou na academia, musculação. Então, tem diversos segmentos. O importante é ela se sentir feliz
E aí, com isso, vai melhorar a saúde, estética e psicológico. Van, muito obrigado mesmo por ter aceito. A gente fica muito feliz aí com a presença dos nossos convidados, nossos queridos convidados. Você é uma professora que a gente gosta muito, você é patrimônio da JIT. Obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite, por estar aqui, tá? Obrigado mesmo, Van. Muito obrigada pelo convite, agradeço muito, adorei fazer parte disso. Muito obrigada. Uma experiência nova, né? Nossa, muito. Ô Van, aproveita e já deixa aí o seu contato, deixa para as pessoas que quiserem fazer uma atividade online com você, um personal à distância, como que elas te encontram na internet? O meu Insta é Nessa_CPS3. Ótimo, lá elas entram em contato com você e aí descobrem como funciona o seu trabalho, certo? Isso. Van, muito obrigado. Rafinha, obrigado aí mais uma vez, irmão. Valeu. Valeu, amigos. Obrigadão, Van. Beijão e parabéns pela sua carreira. Rui, obrigado. Obrigado, amigos. Obrigado, Vanessa. Para quem não conhece, a Vanessa é sensacional. É uma das aulas mais divertidas que eu já vi. Então, procura ela lá no Instagram, que é show de bola. Valeu. Valeu, Luiz. Valeu, meus amigos. Obrigado, Vá, pela participação. E uma das melhores professoras de Zumba aqui de São Paulo. Talvez até mesmo do Brasil, hein? Olha, nós não somos puxa-saco. Só porque ela aceitou vir conversar com a gente, porque ninguém quer vir. Então, como ela aceitou, agora tem que ter uma puxa-saco, né? É isso? Pessoal, não esqueça de seguir a gente, @Bastidores do Fitness. Vocês vão ver lá a foto da professora Vanessa, a foto dos nossos convidados. E teremos mais episódios ainda por vir, tá bom? Grande abraço a todos vocês e valeu, pessoal!